Vamos lá, a carta ela é endereçada ao Lula, tá? E isso começa, pode ser que, assim, realmente não conheço muito desses protocolos, a poder ser endereçada ao chefe de Estado do Brasil, mas ele, basicamente, ele cita o presidente da República, o Lula, então ela é como se ela tivesse um endereço formal no sentido de um ataque político, tá? Ah, mas isso às vezes não é necessário, talvez eu esteja falando besteira aqui, tá? Mas citar o Lula nominalmente é começar a música com o refrão, tá? Ele diz: prezado senhor presidente, conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Este tom e este primeiro parágrafo mostra assim, tá aqui, me mostra ele do nada tá entregando, assim, o Trump soltar um documento iniciando com isto, ele está querendo criar algum tipo de relação da sanção com o apoio dele ao Bolsonaro, que é o que ele está colocando. E eu acho que é isso que os bolsonaristas, o Figueiredo, o Eduardo, talvez o próprio Jair queiram para a construção de uma mitologia a respeito deles. E esse primeiro parágrafo vai na linha do que ele já havia tweetado lá essa semana, já, né? Sim. Aí prossegue. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, como foi ilustrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que emitiu centenas de ordens secretas e ilegais de censura às plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro, a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos, além de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para evitar esta tarifa de 50% estarão sujeitas à tarifa mais alta. Vamos lá. Então, volto pro começo, porque assim, o começo desse parágrafo que interessa, sobe. Ele bota, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres. Ele tá falando do quê ali? Que tiraram o Bolsonaro da eleição. Bolsonaro seria não ter uma eleição livre. Tá, então e ele os bota direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Aí tá falando das empresas americanas que estão sendo afetadas por isso, pelas sanções. Então ele trouxe ali, primeiro, ele saúda o Bolsonaro no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo ele diz que basicamente retiraram um aliado dele das eleições e depois você taxar e, vamos dizer, submeter as empresas americanas a uma regulamentação draconiana motivam em parte o que está acontecendo. Ou seja, ele está entregando. Estamos com 10 mil pessoas aqui na live, tá bom, Riso? Aí ele prossegue. Então a gente tem que fazer hermenêutica aqui. Vamos pegando. Então, assim, ele está atribuindo também essa sanção. Ele está atribuindo como razão dela a defesa do Bolsonaro, que ele faz, né, do parceiro dele, e essa questão das empresas americanas, que é real. Vamos lembrar, as empresas de Big Tech estão próximas ao governo americano, elas são parceiras diretas do governo americano hoje, e elas estão se mobilizando aqui no Brasil por conta dessa regulamentação, porque é uma regulamentação que eles têm medo de se espalhar por outras nações e se tornar uma espécie de modelo jurídico de redução não só das atividades dela, mas de um certo soft power que os Estados Unidos exercem em outras nações, através de empresas dele que trabalham com informação e dados e formação de opinião pública, que isso é poder hoje, por mais que a gente finja, é poder, né? Quer comentar algo ou que eu posso pro próximo? Não, é isso mesmo, e vai na linha do que eu falei da resolução do BRICS, que é importante nesse sentido, porque o que esses países querem, os países do BRICS, é de que eles tenham a soberania necessária para fazer qualquer tipo de regulação sobre rede social e inteligência artificial, o que vai na contramão do que o Trump e os Estados Unidos estão querendo. Então vamos lá, desce aí o parágrafo, Rizzo. Vamos ler agora outro parágrafo, ele fez. Aí, pra mim, é onde começa. Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar dessa relação antiga e muito injusta, marcada por políticas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nossa relação tem sido, infelizmente, muito pouco recíproca. É em parte verdadeiro. O Brasil aplica mais taxas aos Estados Unidos do que os Estados Unidos aplicam ao Brasil. Posto isso, e curiosamente, o Brasil é um dos poucos países no mundo em que os Estados Unidos têm uma relação superavitária. Né? Tanto que quando veio aquelas últimas taxações, que ele ficou lá brincando de taxar o mundo, no final ele olhou pro Brasil e falou, 10%, esses caras definitivamente não são o nosso problema. Aí ele diz, peço que compreenda que a tarifa de 50% é muito menor do que o necessário para equilibrar o campo de jogo com o seu país, e é necessário adotar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual.
Como o senhor sabe, não haverá tarifa se empresas brasileiras, ou que operem no Brasil, decidirem construir ou fabricar seus produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para provar isso de uma forma rápida, profissional e rotineira, ou seja, em questão de semanas. Curiosamente, a Embraer faz isso lá, né? Ela monta aviões lá e algumas operações industriais no Brasil terminam a produção dos Estados Unidos. Curiosamente também, eu já trabalhei nesse setor, ainda temos no Brasil muitas sistemistas do setor automotivo, tá? Que são empresas que fazem, vamos dizer, partes inteiras de carros que exportam isso para os Estados Unidos. No caso, a produção desse material ficaria altamente comprometida. Aí ele prossegue. Se por algum motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que escolher aumentá-las, será acrescentado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias do Brasil, causando déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Nesse ponto é mentira. Os Estados Unidos não está em déficit com o Brasil. Os Estados Unidos está em superávit. A balança comercial americana é favorável para eles. Aí prossegue, esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e de fato à nossa segurança nacional. Aí isso aqui é discurso pra dentro. Ele tá mentindo, porque os Estados Unidos são superavitados em relação com o Brasil, mas ele soa, vamos dizer, ele está defendendo o interesse americano. Então, eu vejo na carta dele vários materiais, um apoio a um aliado político no Brasil, um apoio às empresas de Big Tech, e agora um aceno ao produtor americano, e a ideia de America First. Venham brasileiros produzir aqui, como se a gente fosse uma grande produção, grande potência industrial indo produzir lá. Aí ele fala, além disso, por causa dos contínuos ataques do Brasil às atividades comerciais digitais das empresas americanas, bem como de outras práticas comerciais desleais, estou instituindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação de seção 301 contra o Brasil, que é uma legislação que abre, vamos dizer, é dos anos 70, se não me engano, essa legislação, que abre, vamos dizer, uma espécie de um processo interno para averiguar essa relação desigual, desproporcional que tem com os Estados Unidos. Em geral, quem costuma receber isso, tá, cai nesse 301, acaba entrando num grande litígio jurídico dos Estados Unidos, e isso costuma ir para a OMC, na Organização Mundial do Comércio, para, enfim, resolver isso juridicamente. E o Brasil já foi à OMC não por causa disso, mas em outros casos. Acho que inclusive com os Estados Unidos. Prossegue. Se o senhor quiser abrir seus mercados comerciais, até então fechados para os Estados Unidos, e eliminar suas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais, nós talvez consideremos um ajuste dessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo. Repare que a possibilidade dele fazer qualquer tipo de alteração ao que prega a carta não tem a ver com eleição, ou com Bolsonaro, ou com qualquer coisa do tipo. Tem a ver com tarifa. Né? Com política tarifária e não tarifária. Então, verdade, porque veja, esse assunto, o que o Renato colocou, esse assunto é o mais importante para ele, porque na prática, se ele cede nisso, se o Lula cede nisso, ele cede naquilo. Logo, resolve esse assunto e os outros temas ficam meio que de lado, né? Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. O senhor nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Obrigado por sua atenção a este assunto. Vamos lá. Essa carta, ela vem justamente na semana em que se encerrou um evento dos BRICS que aconteceu em solo brasileiro, em que o grupo que é liderado pela China e que o Brasil é uma espécie de um porta-voz meio ridículo. O Brasil ocupa no BRICS uma posição de cãozinho de briga no debate internacional. Hoje o Brasil, ele estava com a presidência aqui, né, e atua dessa forma. É o porta-voz ali do que, no fundo, a China quer jogar pro mundo, né? Sim. E o Brasil, ele organizou esse evento aqui, e os BRICS anunciaram que, assim, uma série de países ia se juntar como parceiros. Acho que teve um país que se tornou membro efetivo dos BRICS, e aí uns 15 países foram anunciados como parceiros. O Trump veio a público, assim, em seguida, anunciar a taxação sobre esses países. Então, assim, o que está acontecendo aqui não é um fato isolado, antes que a galera venha, assim, falar, olha, isso aconteceu porque o Eduardo lá foi fazer um lobby. Não, o Trump está fazendo isso, ele tirou a semana para isso. Este é o tema da atuação política do Trump justamente essa semana. É uma punição aos tais BRICS e aliados do BRICS por serem, vamos dizer, parte desse bloco chinês. E ele meteu-lhe taxa. Então, ele está fazendo isso com o Brasil com um valor maior? Sim, 50% é um valor maior. Isso tem a ver com outros motivos? Tem. Mas, eu posso colocar aqui, eu não sei exatamente, tá, se isso será para os BRICS um problema. Que eu vou jogar minha primeira pergunta para o senhor Renato Batista. A reação natural do Lula já é reclamar e falar que isso é uma intervenção americana sobre a soberania brasileira. Aplicar a reciprocidade. Você acha que ele vai aplicar a reciprocidade na hora? Sim. E a segunda coisa que ele vai fazer
é ligar pra China. Claro, óbvio. Quer dizer, eu tô fazendo assim com o dedo, né? Ele não vai ligar assim, né? Oi, Eu ia gostar dessa. Quem? Engenheiro Léo ia gostar dessa piada, pra caralho. Ele vai ligar, seu Xi Jinping, você podia comprar uns desses negócios aí que eu tô vendendo nos Estados Unidos, que eu tô todo lenhado aí. Exato. Que eu acho que é o básico, assim, a Rússia, ela sofreu sanções muito maiores, ela foi proibida de fazer comércio com praticamente todo mundo, e a vida foi tirado do sistema SWIFT. E a vida tá acontecendo normalmente na Rússia. A vida tá rolando, o Beraldo conhece, cara, tá tudo normal, você vai passando, a vida tá rolando normalmente. Quem fez essa inserção da Rússia nesse mundo paralelo é a própria China. E aí eu te pergunto, você prevê algo nesse sentido? Com certeza. Ó, uma coisa, primeiro tem que ver o seguinte, essa briga do Trump com os BRICS, ela tem sentido? Me parece que sim. Pelo menos um ano a gente tá vendo várias iniciativas de Brasil, dos outros países do BRICS, dizendo o seguinte, olha, a gente precisa desdolarizar. O Brasil, inclusive, disse isso. Sim. O Lula disse isso. Né, novamente atuando como porta-voz dos BRICS. Então, e falando de várias alternativas para fugir da influência americana, do ponto de vista econômico. Então, faz sentido o Trump querer brigar com isso. Além disso, ainda tem a questão das tarifas, que, para lá do jogo geopolítico, é uma proposta de campanha dele e algo também para ele, para dentro dos Estados Unidos, faz total sentido. Então já tá unindo essas duas coisas. Ainda pega mais umas questões laterais aí, Bolsonaro, a questão da liberdade de expressão, e já junta tudo isso num bolo pacote muito grande e vê o que ele consegue ter de resolução de qualquer um desses assuntos. Né? Porque, assim, pra quem chegou agora na live, acho que já tá com mais de 12 mil pessoas aí, eu falei aqui no início, eu acho que o Lula vai atuar como atuou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Disse que ia fazer a taxação de 25% na Colômbia, ele falou, vou fazer 25% nos Estados Unidos e vou aumentar, e vamos continuar aumentando, e vamos pra briga. No final das contas não teve tarifa nenhuma pra Colômbia. A tarifa lá é de 10%, igual o Trump aplicou, né, praticamente no mundo inteiro. Então, eu acho que o Lula vai seguir a linha do Gustavo Petro, que acho que inclusive até ele já se pronunciou até sobre essas tarifas do Brasil. O Lula tem um contato muito grande aqui com ele. Eu imagino ele seguindo esse caminho e, claro, buscar novos mercados na China. A gente tá falando, o Brasil, se não me falha a memória, é 15% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, assim, claro, é relevante pra caramba, mas daria pra achar outros caminhos? Assim, cara, sendo honesto, meio que daria. A gente precisa só entender uma coisa, tá? Rapidinho. O Brasil é um país muito fechado. O Brasil exporta pouco. Vocês sabem disso, né? Existe aquela visão assim, o Brasil é um país agroexportador. Gente, o Brasil, ele é um país agro, tá? Ele também exporta, mas nós não somos um grande exportador. O Brasil é fechado pro mundo, tanto para importações quanto para exportações. O Brasil é um país fechado, acima de tudo. Então, mesmo na relação com os Estados Unidos, que já não é mais o maior parceiro comercial do Brasil, isso não é grandioso. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Aqui o Riso separou legal as exportações do Brasil para os Estados Unidos, né? O primeiro bloco ali é o que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Isso dá um total de 37 bilhões de dólares no ano de 2023. Principal produto na pauta de exportação: petróleo cru, petróleo refinado e minério de ferro, certo? Tá no primeiro bloco ali. Depois vai para ferro semi-acabado, pig iron, não sei exatamente o que é pig iron, se sei lá, não é minério de ferro, me falem depois o que é, e aí lingote de aço, ou seja, cara, uma grande parte da exportação brasileira para os Estados Unidos é petróleo e, ferro gusa, é material, assim, de baixo valor agregado, commodities como ferro, aço é pouquinho e petróleo. Aí nós vamos lá na parte, vamos dizer, aquele bloco azul, grandes veículos de construção. Dá um zoom aí que eu não tô conseguindo ler, Rizzo. Engine parts, electrical Parte parts. de motor. Produção industrial. Essa bloco aí, gente, é a nossa produção industrial que vamos pra lá. Aí depois, na parte esquerda, uma coisa que São Paulo vai sofrer muito, tá? Suco de frutas e açúcar cru. Isso basicamente São Paulo, acho que não sei se ainda é o maior, mas costumava ser o maior produtor de cana e refinava a cana como açúcar e exportava. Laranja, tem uma indústria gigantesca de laranja que vai ser pego. Café também impacta São Paulo e Minas Gerais, então é aquele amarelo.
Paraná vai ser muito afetado pelo... Tá vendo aquele Shapered Wood? Se eu não me engano, Shapered Wood é... ali, aquele um rosa mais forte. Compensado, que é usado na indústria de casa nos Estados Unidos. Isso o Paraná exporta demais para os Estados Unidos. Então o Paraná vai ser afetado ali. Aquele 1,2% ali é Frozen Bovine Meat, é carne de boi congelada, que é a JBS Friboi, que está listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ali embaixo tem Planes, Helicopters and Spacecraft, que é basicamente a Embraer, que vai ser muito afetada, e ela também está em São Paulo. E aí eu queria mostrar, e outra coisa, tem aquele Sulfate Chemical Wood Pulp, que é polpa de celulose, que é também feito muito no Paraná. E também tem São Paulo, né? Também é muito pego nisso. Então, se o riso for agora no meu Twitter, dá uma olhada no meu Twitter, por favor. Você vai ver a seguinte coisa. Eu postei lá a pauta de exportação de alguns dos estados, né? São Paulo, por coincidência, é um estado que exporta mais para os Estados Unidos. Porque tem os aviões, tem uma parte do açúcar, suco de laranja, tem café. Assim, São Paulo vai ser muito afetado. No que eu já vou jogar uma pergunta, como é que fica o Tarcísio nisso? Vai parabenizar a vitória de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro? Lembrando, cara, o Tarcísio, ele tá em São Paulo porque o Bolsonaro mandou. Estou falando isso dia 9 de julho de 2025, né? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né?